mais um episódio do nosso Vozes Delas. Essa temporada está quase acabando e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial pra gente e pra família Vozes Delas. Estou, como sempre, com a minha host, Raíza Bittencourt. Oi, gente! Está aqui para um episódio maravilhoso. Eu tô muito animada, Ju, para esse episódio. Porque ela é muito especial mesmo. Quando eu falo pra família Vozes Delas, é de fato, assim, uma pessoa que a gente já queria que tivesse nesse sofá com a gente há muito tempo e a gente conseguiu isso. Estamos aqui hoje com a médica oncologista que trabalha em vários hospitais, faz trabalhos lindíssimos, né, Rai? Com certeza, tem reconhecimentos aí, não só na Bahia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tomou posse na academia como imortal, né, na Academia Baiana, e tem reconhecimentos também no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente. Tímida, né, humilde. Vocês estão vendo que ela tá aqui, a gente falando, achando ela bem, e ela, Ai, meu Deus. super tímida. Estamos aqui com Clarissa Matias, minha gente, essa médica maravilhosa, que tem muita história para contar pra gente nessa jornada. Clary, muito bem-vinda. Obrigada, Que Ju. você fique à vontade no Obrigada, nosso Rai. sofá para Com dividir certeza. com a gente essa trajetória linda sua, profissional e pessoal também. Então, primeiro agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer a Bruna Oyama, a Juliana, a Raíssa pelo convite. E é muito bom estar aqui com vocês. E eu já queria saber, assim, como foi que a medicina entrou na sua vida, Clary? Então, eu não me lembro de quando eu não queria ser médica. Meu avô materno era médico, meu avô Eduardo, e eu vivia muito na casa deles. E aí eu sempre vi meu avô saindo de manhã cedo, né, todos de branco, e voltando para casa, contando, né, os casos dele, trazendo presentes. As pessoas amavam meu avô era um médico muito querido. E aí eu acho que isso, né, brotou essa sementinha. Eu sou a neta mais velha, e ele inclusive não queria que eu fosse médica. Quando eu decidi, né, que eu ia fazer vestibular, ele me chamou e falou, ele me chamava de sim avó. Ele falou, ai, sim avó, eu não quero que você seja médica, porque os médicos hoje são muito mercenários e tal. E eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu prometo pra você que eu não vou ser assim. Então, foi um contrato com ele mesmo. Ai, que lindo. E foi uma grande inspiração para você, com certeza. Clary, Com certeza. e como foi essa escolha para você escolher oncologia? Essa foi uma escolha meio torta, porque eu ia ser geriatra, né, a vida toda. Eu amo cuidar de idosos. E aí eu fui para Paris no meu 5º ano. E fui parar num laboratório de biologia molecular. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei por biologia molecular. Até muito, isso tem 36 anos, então era tudo muito incipiente. E eu terminei, aonde que biologia molecular está inserida em oncologia. Aí comecei a acompanhar pacientes oncológicos lá no Henri Mondor, em Paris. E quando eu voltei, eu fui procurar, né? Porque nós não tínhamos, como ainda em várias faculdades não existe a disciplina de oncologia. Aí eu fui procurar, terminei, né, encontrando Judete Lessa, que é minha mãe, médica. E os caminhos terminaram me levando para oncologia. Ai, que lindo. E você tem inúmeros reconhecimentos. Eu queria saber um pouco como foi esse processo. Você é mãe de Sou mãe. 3 filhos. Conta como foi esse processo de você dar atenção à sua carreira, dar atenção aos pacientes, porque paciente oncológico precisa de muita dedicação, tirar dúvidas, cuidado, ter um cuidado especial ali em casa. Eu imagino também. Eu queria saber como foi esse processo de você, ao mesmo tempo, ter uma carreira assim bem-sucedida, reconhecida, tá trabalhando fora do Brasil também e, ao mesmo tempo, tá em casa ali, cuidando de 3 filhos, um marido, a casa. Eu sou casada há 37 anos, então acho que assim, primeiro passa por esse companheirismo, né? Eu casei muito nova, com 20 anos. Casei para ir acompanhar a César na parte da residência dele. Aí nós voltamos para Salvador
Eu decidi, né, engravidar com 24 anos, então terminando a faculdade, eu tive minha primeira filha. Assim, eu acho que qual é o grande segredo? Eu sempre incluí muitos meninos na minha vida, então depois aí fui para os Estados Unidos, tive Beto lá. Levou todo mundo? Levei todo mundo. Uhum. Aí César foi por minha causa, mas terminou também retreinando lá nos Estados Unidos. Foi um tempo muito difícil, assim, hoje, até fazendo um parênteses, minha secretária às vezes fala: ai, doutora, as pessoas olham sua vida e acham que é fácil. Não é fácil, não é uma vida fácil, de jeito nenhum. É muita dedicação, assim, muito estar presente em cada coisa que eu estou fazendo. E aí tive Beto, sempre com muita ajuda, assim, meus pais foram me ajudar, minha sogra, uma tia minha muito querida foi me ajudar com o Beto. Depois eu levei uma pessoa daqui do Brasil que também me ajudou muito, ficou comigo lá 4 anos. E, assim, era muita confusão, né, da gente ir pro plantão, voltar, eu dava plantão, o César também, mas o tempo que eu tava com os meninos era muito intenso, então às vezes alguém até não trabalha, mas não consegue dar uma dedicação. Eu nunca tive babá final de semana, nunca tive babá que ficasse o tempo todo. Então eu sempre gostei de dar pelo menos um banho no dia, sentar, fazer refeição, assim, criar esses atos de cotidiano. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a menor, Malu. E, de novo, sempre incluí muitos meninos, sempre frequentaram muito a clínica desde pequenos. Iam para lá para estudar. Minha mãe, eu tenho prova, então vamos para a clínica, arranjo um canto e entre um paciente e outro eu vou lá falar sobre matemática. Então eles sempre fizeram muito parte disso, tanto que os 3 resolveram ser médicos. A grande inspiração. Eu acho que realmente serviu como inspiração, né? Claro que assim, é uma vida global de sacrifício, mas um sacrifício por um propósito. Então acho que eles entenderam isso. E desde quando você entrou na oncologia, com certeza existe uma dedicação tão grande que existe também um envolvimento emocional com os pacientes. Eu acredito que não dê muito para não ter isso, principalmente olhando você falar, já conhecendo o seu trabalho e lhe vendo falar, o quanto de amor que você deposita no que você faz. Tem algum caso, assim, ou alguns casos que marcaram a sua vida, que mudaram a sua forma de olhar um paciente, olhar o mundo, assim, te inspiraram de alguma forma? Assim, eu acho que nós, como médicos, nós vamos nos moldando, assim, com cada médico que você conhece, que você acompanha, você vai pegando uma coisa de um, pegando uma coisa de outro. Assim, histórias de pacientes que me marcaram, acho que cada paciente marca, para o bem ou para o mal, né? Tem famílias que são muito difíceis, tem pacientes que são muito difíceis, você vai aprendendo a lidar. Tem pacientes que quando você vê o nome na agenda, você fala, poxa, que bom que essa pessoa vai estar aqui. Existem pacientes que surpreendem totalmente, assim, que tem um curso de tratamento e de resposta absolutamente inacreditável, né? Então, e eu, assim, a minha religião espírita me dá muita força, até para nos casos que não tem um desfecho bom, eu sei que eu estou ajudando essa passagem para o outro lado, né? Essa transformação, esse encantamento da pessoa. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo você pensar dessa forma, né? Que bom que a gente também tem a religião para nos ajudar nesses momentos, porque com certeza a perda de um paciente deve ser um momento muito difícil, não só para a família, mas também para vocês que acompanham tanto tempo, né? Uma equipe. Não, com certeza. Assim, tem pacientes que você, né, no final, nesse envolvimento, às vezes você vê mais até do que a sua própria família. E de repente, quando existe essa passagem, você sente falta também, né? Você sente falta daquele carinho da família, você sente falta daquele momento. Assim, eu realmente acredito que muitos dos meus pacientes eu vou encontrar em outro plano. A gente estava até comentando, Clary, que a importância da gente conseguir trazer leveza, graça para lugares que às vezes são muito pesados, né? E você trabalha com notícias, com informações que ali são muito pesadas também.
O que você muda assim no seu dia a dia para trazer leveza para o seu Eu acho que paciente? você tem que entender, assim, cabe ao médico, eu falo isso muito para meus estudantes, para meus residentes, cabe ao médico se fazer entender. Então, eu não vou falar com um engenheiro da mesma maneira que eu vou falar com uma agricultora, né, que mora no interior e que nem sabe ler. Eu tenho que me adequar a cada pessoa para que ela se faça entender. E assim, eu acho que você nunca tirar a esperança do paciente, no sentido em que, assim, mesmo quando você chega no momento em que você não tem mais um tratamento a fazer que vai ser efetivo, você tem um dia sem dor, você tem uma noite boa. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar nossos parâmetros do que é bom, né, do que são dias perfeitos, que eu não sei se vocês assistiram esse filme, Dias Perfeitos, mas que mostra exatamente isso, assim, que você não precisa morar num palácio e ter tudo para ser feliz. Às vezes são coisas pequenas e o paciente oncológico, ele aprende a olhar a vida de outra maneira. Porque quando você descobre que existe a mortalidade, né, que é uma coisa... E às vezes até um câncer de pele, com câncer de pele que não vai fazer nada com você, né, a nível de realmente causar uma morte, mas você para e fala, não, mas então eu posso morrer, então o que é que eu vou fazer da minha vida hoje? Então isso é um presente, né, para todo o time que cuida daquela pessoa e para aquela pessoa também. Eu vi uma entrevista sua, você falando que você sabe um pouco como vai ser o tratamento ou a resposta de acordo com o que o paciente fala quando você tá dando diagnóstico. Então, tem um paciente que chega e leva muito pro lado pessimista e você já sabe que vai ter mais dificuldade ali. E tem outros que você dá a notícia e a pessoa fala, tá, mas qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, na verdade, assim, eu acho que a sua atitude diante da vida, isso nós, né, conseguimos ver em cada encontro que nós temos, né, com as pessoas. Aquela pessoa que fala, isso não vai dar certo. Você já cria uma energia ruim de que aquilo não vai dar certo. Nós estamos, inclusive, tentando medir isso com um trabalho científico, fazendo essa avaliação de resiliência, né? Então, como é que você traz a resiliência e você correlaciona com efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, né? Então, se você falar, não, mas doutora, nem adianta me dar esse remédio porque eu vou ficar enjoada de qualquer jeito, né? Ou então, é aquela pessoa que fala, eu não vou encontrar uma vaga no estacionamento. Não encontra. E a outra que fala, não, Nossa Senhora, passe aí na minha frente, encontra minha vaga, ela encontra a vaga. Eu acredito muito nessa questão de energia que a gente coloca nas coisas. E como a gente vê, né? Que vai ser o tratamento, o remédio, com certeza, a palavra, também a importância da palavra. Tem muita força. Tem muita força, assim, a energia tem... nós somos energia pura, então se você vibra numa boa energia, você traz essa energia para o seu dia a dia. Se você vibra na energia ruim, você vai trazer aquela energia ruim para o seu dia a dia também. É muito engraçado porque tem muita gente que é cética e fala, isso não tem nada a ver. E a gente comprovar isso, talvez de forma científica, seja uma coisa importante. Um passo importantíssimo. Porque muita gente acha que não balela, vale nada. Coisa de coach, palavra de coach. Energia que nada. Poliana. Hoje em dia, assim, a partir, né, do século XX, você já tem vários estudos mostrando, até estudos científicos que mostram como é que é o cérebro durante uma oração, por exemplo, Então, você já tem estudos mostrando isso. Então, eu acho que essa medicina agora do novo século, né, essa medicina dessa terra em transição, tem que ser uma medicina que leve isso em consideração. Né? A gente falou de pacientes, né, de pacientes que encaram de diversas formas, e a gente viu viralizar um vídeo seu, né, que postaram uma grande homenagem a você. Que com certeza a importância que você tem para seus pacientes é gigantesca. Ela é
imensurável, eu tenho certeza disso. E essa paciente fez essa homenagem, é uma aeromoça, né, para quem não viu o vídeo, uma aeromoça que fez uma homenagem para você no voo que você estava. Eu vi que ela não estava escalada para esse voo. Ela trocou. E que ela pediu para estar escalada justamente porque queria prestar essa homenagem para você. E claro, do mesmo jeito que chegou aqui, timidazinha, não, pedindo para pararem de falar, assim, meio que não precisa. Como foi viver esse momento e receber tanto carinho, não só dela, mas como é para você receber tanto carinho de tanta gente que você salva vidas, claro. Não, é um afago muito grande, assim, eu acho que é isso que traz o propósito de vida, né, você saber, e as pessoas sempre falam, nossa, seu anjo da guarda trabalha como o quê? Porque realmente as coisas vão dando, né, certo, tipo, você esquecer um computador no avião e alguém achar e você conseguir ouvir que encontraram, e eu acho que tudo isso é essa energia de pessoas que falam, olha, eu oro por você todos os dias. Nesse dia específico, eu tinha um voo internacional para pegar. Quando eu cheguei no aeroporto, disseram que eu não ia conseguir embarcar, porque teve um problema com o voo anterior, eles estavam remanejando, tinha balanceamento de aeronave. Eu falei, meu irmão, eu tenho que ir, por favor, chame o... Até Vitor, o nome do atendente. Eu falei, Vitor, por favor, chame a coordenadora, eu preciso embarcar. E aí terminou que eles já tinham fechado o voo, abriram o voo de novo, conseguiram me colocar, então eu já cheguei meio agoniada. Aí sentei, estava estudando, e quando o comandante começou a falar, eu fiquei morta de vergonha. E nem Carol, né, Naka, que o Instagram dela, a comissária, a comissária, que é uma paciente muito querida, assim, uma pessoa por quem eu vibro muito. E nem ela esperava que fosse viralizar tanto, né? Porque foi uma homenagem mesmo, de um carinho. E eu acho que a gente tem que... Eu acho que o mundo talvez esteja abrindo os olhos para as coisas virais, coisas do bem, coisas que são boas de se ver, sabe? A gente abre muito a internet, vê jornal, vê muita coisa que puxa a gente para baixo. Então, eu acredito que tá vindo aí uma geração que tá olhando e dando importância a focar nas boas energias. Então, a gente encontrar um vídeo que com certeza tocou muita gente e inspirou médicos também que estão nesse processo, né, com alguns pacientes tipo, nossa, como é bom o nosso trabalho, como é incrível o que a gente faz e inspira, encoraja ainda mais os médicos nessa luta que vocês têm junto com o paciente, porque vocês lutam junto. Então foi lindo de ver que viralizem mais coisas, mais trabalhos lindos, que a gente possa ver seus e de outros médicos, assim, com resultados incríveis. Eu também acredito muito, assim, a gente, né, fala que você abre noticiário, você só tem coisas ruins, mas existe muita coisa boa no mundo, muita coisa boa. E a gente precisa ter esperança nisso mesmo, focar nisso mesmo, né? E você estava falando sobre essa nova medicina, a gente queria saber também sobre essa nova fase do mundo de inteligência artificial, de muita tecnologia, avançando muito. Queria entender dentro da medicina como você está enxergando isso. Então, eu faço parte do Conselho da Sociedade Americana, né, de Oncologia. E há 2 anos atrás, no planejamento né, dos novos anos, nós tivemos as pessoas nem falavam tanto de inteligência artificial na medicina, e nós tivemos 2 dias inteiros de imersão, né, na Califórnia sobre inteligência artificial. E foi muito bom. Mas assim, eu tive inclusive uma discussão grande com minha irmã, que faz balé e pilates, etc. Ela falando, mas é um absurdo, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. E eu dizendo a ela, até antes desse evento, eu falando, não, nós só precisamos usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Para sobrar mais tempo para a essência. E é exatamente isso que eu acredito. Assim, você hoje tem como fazer relatórios, você tem como fazer checagem de exame, melhorar a acurácia de várias coisas, né? Para poder deixar tempo para o que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, que é cuidar. Né? A inteligência artificial, por melhor que seja um robô, né, mais humanizado que ele seja,
mas ele não é uma pessoa. Então, a gente conseguir fazer essa transição de forma responsável. E eu acredito também que com o avanço da tecnologia a gente está melhorando muito também. Algumas pessoas falam de cura do câncer, né? Mas queria saber o quão isso hoje é verdade. Como é que tá essa evolução para que a gente... Será que em algum momento a gente vai ter uma vacina, um remédio que você toma e essa doença mesmo acabe? Então, eu não sei se a doença vai acabar, porque Uhum. o câncer, ele é uma disfunção de células que, né, esqueceram como elas morrem. Uhum. Então, existe um processo de morte celular programada, que é chamado de apoptose, e esse processo ele é perdido em determinadas células. A todo momento, nós todos estamos fazendo células que têm esse defeito, mas nosso sistema imunológico vai lá e pega elas e tira isso. Então, eu acredito que no futuro você consiga fazer essa identificação cada vez mais precoce dessa célula que está desregulada. E quanto menor o número dessas células, melhor o seu sistema imunológico vai pegar. E nós já temos casos, né, de pacientes que estão em doenças como melanoma, por exemplo, câncer de pulmão. Você tem pacientes que hoje não tem mais evidência de doença, né, se tratados com imunoterapia, por exemplo. Então, eu acho que assim, vai caminhar para um determinado momento, mas nosso corpo, ele não é eterno, do jeito que ele é programado hoje. Então, nós precisamos fazer essa passagem desse corpo. Então, eu acho que enquanto a Terra existir nesse grau, né, de provas e expiações, você vai precisar ter doenças que levem seu corpo. Então, não sei como vai ser no futuro, aí só. Tem alguma coisa, Legal. alguma tecnologia que você lá no início da sua carreira sonhava em ter na medicina para ajudar vocês e que hoje já existe? Então, essa parte, né, da identificação molecular, que era uma coisa... então, eu faço muito câncer de pulmão. Então, no início, na residência, câncer de pulmão ficava lá no fundo do ambulatório, os pneumologistas não encaminhavam para o oncologista, não tinha quase nada para a gente fazer. Eu tenho muito tempo de formada, então estavam começando as medicações, os taxanos, que são quimioterápicos, e aí eu vi, né, toda essa era de biologia molecular, onde você hoje pega o tumor do paciente, você envia para o laboratório, ele identifica determinada alteração, então existe uma alteração mesmo chamada de ALK, que se essa alteração existir, você dá um comprimido para o paciente, você tem um controle de doença durante anos e anos e anos com a vida absolutamente normal, um pouco de inchaço nas pernas, mas uma cronificação do câncer e de um câncer que era letal no passado. O que deixa, né, cada um de nós muito triste é que isso não está disponível, por exemplo, para todos os pacientes. Então, nós temos trabalhado muito lá, tanto no Santa Isabel como na Oncoclínicas, para trazer pesquisa clínica, que é a única maneira de você poder oferecer no seu braço controle o melhor tratamento possível. Então, assim, eu acredito que quanto mais nós conseguirmos abrir, nós temos um momento muito bom, porque o Brasil, ele sabe fazer pesquisa, existem vários problemas, né, com a realização de pesquisa clínica agora, nessa era Trump, nos Estados Unidos, na Europa é muito caro também, então nós temos uma medicina que é mais barata para os laboratórios e estamos conseguindo realmente trazer várias pesquisas para o Brasil. Que legal. Você falou que o câncer de pulmão é um dos mais letais. Quais são hoje os cânceres que são mais letais e principalmente aqueles que atingem mais as mulheres? Então, o câncer de pulmão, infelizmente, hoje é o mais letal nas mulheres também. Era o câncer de mama, mas como as mulheres começaram a fumar, e uma coisa que me preocupa muito é, na geração nova, né, o Brasil tinha conseguido um controle de tabagismo importante, e nós estamos perdendo esse controle com a chegada de cigarro eletrônico. Então, eu realmente assim, imploro a cada uma das pessoas que vai ver esse programa que parem de fumar, né? Não iniciem, olhem seus filhos, não deixem que eles fumem, porque
é realmente muito problemático. É porque quando você fuma cigarro, muitas vezes você tem que sair do lugar para fumar lá fora. E o vapor tem uma coisa, cigarro eletrônico, que você fuma em casa, no quarto, Exato. na sala, Na frente, no meio das pessoas. no meio das Exato. pessoas. Então, a minha sensação é que a pessoa fuma muito mais do que fumava o cigarro. Não, e assim, ele é proibido no Brasil, Ah, não sabia. totalmente proibido. Nossa, a gente funciona. vê tanto. É, Tipo, exato. nem dá pra acreditar. Ele é proibido, tanto que você não vê lojas como você vê na Europa, nos Estados Unidos, lojas de cigarro eletrônico. E, assim, quando nós conversamos com famílias, muitas pessoas nem sabem a gravidade. Falam, eu vi meu filho fumando, mas eu não sabia que tinha problema. Uhum. Então, é muito grave mesmo a situação. Muito. Claro. Você quer puxar algum em relação a isso? Vá. O último que falando de tecnologia, a gente sabe que tem muitos avanços pro lado positivo, mas também tem alguns limites éticos que a gente precisa estar discutindo e levantar também para que a gente tenha tecnologia com acessibilidade, mas também olhando para o ser humano, para as leis de proteção de dados. Tem alguma... Quando você olha para o cenário de tecnologia hoje no mundo oncológico, tem alguma parte ética, algum ponto que você acha que a gente precisa discutir com mais urgência? Eu acho que a lei de proteção de dados veio realmente proteger o indivíduo, né? Uhum. Então, se você é tratado num local sério, né? Se você sabe que seus dados vão ser protegidos. Uhum. Então, mas claro que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a grande função hoje, né, de sites confiáveis como Oncoguia, né, como Vencer o Câncer, é justamente você trazer informação de qualidade. Porque eu sempre falo para os pacientes, se eu quiser dizer que o céu é verde, escrever lá na internet e alguém vai acreditar nisso. Então, nós estamos numa era onde tudo é permitido, né? Você não tem é impossível você conseguir regulamentar a nível de informação a internet. Sim. Então, você precisa realmente ter uma curadoria desses dados. Uhum. De uma forma adequada. Ou então, procurar um local que vá realmente lhe dar essa segurança. Ainda mais o paciente oncológico, né? Porque quando você tem pouco contato ali com o médico, mas quando você está em casa, você não sabe o que é normal, o que não é, né? Então você recorre à internet. Muita gente mora longe do hospital também e precisa recorrer à internet para tirar dúvidas. Não, e Raíssa, tem um problema que assim, você está num desespero, né? Às vezes, você chega numa linha terapêutica onde você já terminou aquelas, né, o que está disponível. E aí alguém te fala, lá na faixa de Gaza tem uma areia que custa $600 mil, mas que vai funcionar. É uma área onde você abre espaço para uma picaretagem muito grande, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter confiança no seu médico e acreditarem nos seus médicos para que você possa ouvir e dizer, não, essa areia não vai servir de nada, né? Pega esse dinheiro e vai viajar, fazer alguma coisa mais legal, mas não faça isso. Porque até às vezes de médicos mesmo, você ouve coisas que não são fidedignas, né? Vamos lá, nós temos um quadro aqui que são perguntas do público para nossas convidadas. Claro, e a pergunta é de Lícia Mello. Doutora Clarissa, como alguém que acompanha seu trabalho de longe, eu sempre me pergunto, o que a doutora faz para continuar acreditando na vida, mesmo em dias que parecem só falar de finitude? Então, eu não acredito em finitude, né? Então, eu acho que isso aqui é só uma passagem. É uma passagem que nós estamos aqui cumprindo, né, uma tarefa, como o Divaldo dizia, é muito difícil encarnar, então nós recebemos da vida um presente e estamos aqui para desempenhar esse papel. Mas claro que tem dias que são muito difíceis, então eu incluo muita meditação, eu oro muito, né? Eu acho que a oração não é você sentar ali na frente de um altar ou dentro de
um templo, de uma igreja, é você orar no seu dia a dia, você orar agradecendo a Deus por você estar vendo uma flor, por você estar tendo um dia bonito, por você estar tendo uma chuva. Então, acho que é importante você colocar isso. Eu sempre, que minha neta dorme lá em casa, quando ela acorda, eu falo, vamos lá, eu moro na frente do mar, eu falo, vamos lá dar bom dia ao mar sagrado. Acho que é, sabe, você aprender a agradecer o que você recebe. Contemplar tudo já É importante. Mas claro que tem dias que você, né, tá mais chateado, faz exercício todo dia. Eu acho que o exercício ajuda a dissipar muito isso. Pergunta de Karina Rodrigues. Existe alguma coisa que você aprendeu com seus pacientes que mudou também a forma como você se relaciona com as pessoas que ama fora do hospital? Ai, muito. Assim, eu aprendo todo dia, né? Tem não somente pacientes, mas cuidadores também, familiares. Acho que a gente aprende paciência, a gente aprende resiliência. Às vezes, quando alguém faz alguma coisa errada com o paciente, você aprende como não fazer aquilo, né? Essa semana mesmo tinha uma filha que estava tratando a mãe de uma maneira bem ríspida e aquilo me incomodou tanto, assim, sabe? Eu falei, poxa, sabe que eu nunca faça isso com ninguém. Então, acho que, né, todo dia, todo mundo ensina alguma coisa. Pergunta de Kátia Guimarães. Se você pudesse dizer uma única frase para quem está cuidando de alguém doente e está esgotado, qual seria a mensagem que você mais gostaria que essa pessoa ouvisse hoje? Nossa, Kátia. Essa é difícil. Eu acho que a principal coisa que a gente deve dizer é que o amor é a justificativa para tudo, né? Que o amor é sempre a resposta. Quem dizia isso era Saja, que foi Ai, eu amo. eu amo. Saja foi um grande amigo da minha vida, uma pessoa que me moldou muito. E ele falava isso, Clary, para qualquer pergunta, a resposta é o amor. E ele também dizia que tudo passa, né? E então a gente tem que saber que mesmo naquela hora difícil, onde você está cuidando, que você vai trocar mais uma vez aquela fralda, né? Que a pessoa está ali, às vezes num estado de, às vezes até ingratidão com o cuidador, que você saiba que aquilo vai passar, né, em determinado momento. Porque como todas as coisas boas passam, as ruins também passam. Pode Não, seguir, né? eu lembrei muito de casos assim que a gente tem, e às vezes a pessoa tá sendo grossa ou tá sendo ríspida, porque a pessoa também tá passando por um momento muito difícil para ela também. Só que quem tá cuidando fala, pô, eu tô aqui ajudando com a maior boa vontade, recebo isso. Mas assim, olhar pelo olhar do outro, se colocar no lugar do outro também é importante. Com certeza. Eu acho que a partir do momento, eu fui, né, criada por um pai que sempre falava pra gente assim, o que Cristo faria? Às vezes eu chegava em casa contando alguma coisa, ou como ele, o que Cristo faria no seu lugar? E eu acho que essa coisa de você não trazer para você no seu pessoal, se proteger, né, com energia, se proteger com um copo de água, né, se proteger com flores, para que aquela energia da pessoa não chegue até você, né, de uma forma. Eu uso um espelho, que não está aqui hoje, mas eu sempre uso ele, que a energia, o que você vai desejar para mim, vai voltar para você. Né? Eu acho que isso é importante fazer. Clary, e você sempre teve essa sabedoria para lidar com o paciente, porque você está trazendo uma coisa assim de uma elegância. Gente, são quase, né, são 35 anos de formada. Eu acho que isso você vai aprendendo. Claro que teve momentos que eu fui muito mais impulsiva, mas eu acho que a paciência é uma coisa que você agrega na sua vida, você exercita. A resiliência você exercita, a calma. Claro que existem traços da personalidade. Fazer terapia ajuda também. E falando nisso, cara, eu queria justamente que a gente olhasse pelo lado agora de quem cuida de quem cuida.
né? Isso é uma Porque- preocupação muito grande minha, porque não sei se vocês já ouviram um termo chamado fadiga de compaixão. Ai, não. É um termo novo, eu até no Congresso Mundial de Barcelona, de Pulmão, que aconteceu em Barcelona, eu participei de uma mesa, até junto com minha filha, que é oncologista também, e aí a gente falou sobre fadiga de compaixão, que é um estágio acima do burnout. É quando você Nossa. deixa de ter, você como provedor de saúde, você deixa de ter essa compaixão pela pessoa. E é importante você cuidar de toda a sua equipe com isso. Então, é importante nós agora mesmo lá na clínica, a gente está passando por um período difícil de mudança de farmácia, mudança de centralização de farmácia, e aí eu tenho conversado muito com o pessoal do RH, a gente vai fazer até uma dinâmica com esse filme Dias Perfeitos, que é um filme muito maravilhoso que mostra a importância do trabalho de cada um, né? Então a importância do funcionário que recebe os pacientes lá embaixo, né? da atendente, da enfermeira, né? De toda a equipe, e você ter essa escuta, esse ouvido de escuta, né, para toda a equipe é extremamente importante. Porque você está lidando, claro, com o câncer específico, mas você está lidando com o emocional do paciente e não tem como não absorver um pouco disso. Então, com certeza, cuidar do seu emocional é muito importante. E quando foi que você conseguiu pensar nisso? Porque às vezes, pelo amor, pelo que você faz, como você falou, a medicina te encantou desde criança. Então, de repente você mergulhou de cabeça em um momento que você fez, opa, peraí que eu tenho que me cuidar também, eu não posso cuidar só do outro, eu tenho que cuidar de mim. Existiu um start assim na sua carreira? Existe, assim, essa é uma pergunta bacana que eu já falei sobre isso algumas vezes. Assim, eu tive uma época que eu estava terminando meu doutorado, eu cuidei de duas pessoas que foram muito importantes na minha vida, meio que um atrás do outro, né? Que foi um tio muito querido e depois uma médica por quem eu tinha uma admiração enorme. Tinha filho pequeno, né? Malu era bem pequenininha, estava numa época de muita viagem, para fora, dando aula, né? Dava aula para a indústria na época ainda. Então, foi uma época que eu tive meio que, eu acho que assim, olhando retrospectivamente, meio que um burnout grande. E aí eu parei e falei, não, agora a gente tem que consertar as coisas. E foi quando eu comecei a fazer terapia, que eu faço, né, até hoje. Que eu acho que é quando você consegue meio que se colocar à distância para se olhar dentro daquele contexto. E aí eu consegui terminar meu doutorado, você consegue realmente... Enxergar caminhos mais Exato, saudáveis para exato. conseguir tocar tudo assim na sua vida. Né? Aí a gente teve um outro período também muito difícil, que foi a saída de duas médicas que eram pessoas muito próximas da clínica, e o infarto da minha sócia mais velha, que é essa pessoa que foi minha mãe na medicina, o início da pandemia. E aí eu ganhei um presente, que foi começar a fazer as lives sobre espiritualidade. Então, no meio desse caos, justamente nesse olhar de cuidado, porque eu liguei para minha gerente operacional, quando a gente estava no meio desse caos, e falei, a gente precisa fazer uma missa, porque eu sou a espírita que mais gosta de missa. E ela falou, mas doutora, se você você é espírita, por que então a gente não faz... E ela é batista. Por que a gente não faz um encontro ecumênico? E aí veio a pandemia, então nós começamos a fazer isso online, fizemos isso durante toda a pandemia, quinzenal não, semanal. E aí quando terminou a pandemia, a pessoa de comunicação da clínica falou, Doc, agora chega, você não vai mais fazer isso, porque assim, eu mando lista de música, né? Amanhã é dia de mandar, porque na sexta-feira tem, eu escolho as músicas, e a gente tem um tema, né, em comum. E eu falei, não, eu não vou deixar de fazer. E nós continuamos fazendo. Hoje nós temos 3 livros publicados com os... Né, eu vou até mandar, me lembro de eu te entregar um, Bruna, para vocês darem uma olhada. É um livro super legal, que é todo revestido para a Casa Solange Fraga,
que é uma casa que nós mantemos para receber crianças né, sem condições de estarem aqui em Salvador, que moram fora, tanto cardiopatas como com câncer. Então é bem legal assim, esse projeto. E é um projeto que eu estou apaixonada por ele. E é Os livros seu, são né? lindos, é Conta um nosso, pouquinho. é nosso. Nossa. Conta um pouquinho como surgiu esse projeto, que é um projeto incrível. Então, surgiu Dessa ideia. O projeto da casa, Solange Fraga? Isso. Não, na verdade a casa existia. Tia Solange, ela era prima carnal da minha avó, da avó de Bruna. É uma mulher incrível. Tia Solange, ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Ela foi presidente da Liga Baiana contra o Câncer. E aí ela tinha um namorado, Eric Love. E Eric morreu e deixou para ela uma fortuna para que ela criasse um instituto para cuidar de crianças com câncer. E aí ela procurou o Santa Isabel acolheu isso. Então hoje o local que cuida de crianças com câncer é chamado Instituto Eric Love. Ele era holandês. E aí, como 80% das crianças que são tratadas no Santa Isabel são crianças do SUS, né? E muitas delas não moram em Salvador, elas precisavam de uma casa de passagem. E Tia Solange conseguiu essa casa. Na época foi até Antônio Carlos Magalhães que deu uma casinha pequenininha na Saúde, era muito pequena. Ela conseguiu, através de doações de famílias que tinham tido casos de câncer na família. Então você tem Bebel Gordilho, né? Várias famílias que doaram quartos com banheiros. Então ela terminou fazendo uma extensão dessa casa. Eu convido vocês a conhecerem a casa, porque a casa é muito linda. E aí a casa ficou fechada, na época da pandemia ela foi fechada. E as crianças, né, era um problema, porque as crianças chegavam, por exemplo, sei lá, de Uauá, e tinham que ficar no hospital para poder, às vezes, vir em jejum, aí colhiam sangue, não tinha lugar direito para merendar, não tinham nem dinheiro para merendar. E aí eu falei, poxa, nós precisamos reabrir a casa. Fui lá na casa, a casa estava em frangalhos, assim, não tinha pedra sobre pedra, não tinha mais fogão, não cama, não tinha nada. E aí eu liguei para o provedor, na época, que é o atual provedor ainda, graças a Deus, Zé Antônio. E falei, Zé, nós precisamos reabrir a casa. Mas ia ser muito caro reabrir. E eu perguntei, posso ligar para, na época era Carlos Amorim, que é o diretor da Casa Cor aqui na Bahia, para ver se ele topa fazer uma jornada empreendedora aqui. E ele falou, pode. Eu falei, o não eu já tenho. Tenho certeza que essa inspiração veio de Tia Solange. E aí nós conseguimos, Zé topou, aí Carlos Amorim falou que dia eu posso ver a casa. Por sorte, o curador da Casa Cor no Brasil tinha sido criado no bairro da Saúde. Então Que foi não é sorte, né? A pessoa que está falando o tempo inteiro de energia aqui não vai acreditar nessa sorte só. E aí nós reabrimos a casa nesse projeto com a Casa Cor. E aí nós temos que sustentar a casa. E aí o livro sustenta a casa. Nós temos vários projetos, inclusive, como muitas dessas mães, elas perdem o emprego quando os filhos são diagnosticados, eles precisam vir para cá, elas precisam vir para cá. Nós temos projetos, né, de trabalho, então temos sandálias, sandálias tipo sandália havaiana, com estampas. Uma paciente minha doou uma máquina, então nós temos esse projeto onde as mães recebem as encomendas no interior, vêm para cá, então elas já conseguem seus R$600, R$1.000 e já voltam. Hoje agora nós estamos fazendo também temos uma máquina de costura, então minha paciente Luísa, que é maravilhosa, ensinou como fazer necessaires. Então a gente é muito legal, tem um projeto de psicologia, é muito linda. Quem quiser comprar esse livro, como é que faz? Tem uma central de doação lá da Santa Casa e eles entregam em casa. E o terceiro livro nós vamos estar lançando provavelmente lá para fevereiro. Ai, maravilha. A gente está falando de uma infinidade de coisas que Clary faz e eu estou muito curiosa para o que
É muita coisa que faz. Que eu dar gosto de aula, café, né? dar aula, ir fora e aqui, e faz parte do comitê lá dos Estados Unidos, e trabalha no hospital. Claro, eu tô querendo aqui organizar na minha mente, porque ela consegue dar conta de tudo, tem 3 filhos médicos. Faz exercício todos os dias. A gente quer mãe, a gente, né, pega logo isso pra gente, assim, do tipo, a gente vai conseguir também, ela conseguiu, a gente também vai. Exercício todo Mas dia. exercício todo dia, meu amor. Eu acordo 5 horas da manhã. Mas hoje você tá à frente de... Eu sou a líder do Cancer Center, estou no hospital, estou no Conselho da ASCO por mais de 3 anos. Dou aula, tem coisas aí. Mas eu acho que assim, é muito de você conseguir organizar seu tempo. Né? Eu sou muito organizada, tenho muita ajuda, tenho 2 pessoas muito bacanas que moram comigo há muitos anos, às quais eu realmente assim, dedico muito minha vida. Tenho um motorista muito bacana também, que aguenta todas as minhas loucuras. Então, eu tenho praticamente um escritório no carro, onde eu vou fazendo minhas coisas, almoço no carro para ganhar tempo. E assim, eu acho que existe tempo para tudo, né? O tempo é uma coisa que, se você quer fazer, você consegue fazer. Muito amor pelo que faz também, né? Não tem Você termina não ficando cansada, né? E você que acredita que isso aqui é uma passagem com algum fundamento, todos nós temos um motivo para estar aqui. Sabe que o motivo para você estar aqui é lindíssimo, cara. Obrigada. É lindo, parabéns pelo trabalho que você realiza. Assim, eu tô aqui ainda mais encantada com o seu trabalho. E com sua pessoa, né? Com quem você é. Porque... E com o que você emana, e o que você... Com certeza, eu digo isso aí já com certeza, porque você já me disse que existem estudos sobre, com certeza, muitas das curas dos seus pacientes são por causa da energia que você emana para eles, você incentiva eles a ter. Não só, assim, é um grupo de pessoas. Não, assim, eu digo a sua forma de conduzir. É um grupo e as pessoas, equipe. A equipe, eu acho que é muito importante isso. Muito importante. Eu já tenho assistentes muito maravilhosos que possibilitam, né, essas saídas, e os pacientes confiam nisso. Então, tem uma enfermeira muito bacana que trabalha, 2 enfermeiras, uma Isabel, uma. Eu acho que assim, você agregar pessoas nas quais você pode confiar. Acho que isso é importante. E deixar que cada um faça seu trabalho, né? Lindo. Claro, estou encantada. A gente está agora no final do ano. Eu queria saber qual é o seu sonho para o futuro da oncologia no mundo. Se você tem alguma coisa que você pensa que ainda o mundo pode realizar, a tecnologia, ou talvez o ser humano possa, em forma de cuidado, de amor. Outra pergunta difícil, né? Eu acho que assim, meu sonho é a gente melhorar o acesso. É muito injusto, e quando você trabalha, né, no particular, no convênio, e trabalha no SUS também, é muito difícil você conseguir saber que, se aquela pessoa tivesse uma oportunidade, né, de ter acesso a determinada medicação, que o futuro dela seria diferente. Por isso que nós investimos. Mas eu entendo também que você não pode colocar, né, dentro do Sistema Único de Saúde todas as tecnologias e os medicamentos disponíveis, porque senão você quebraria o sistema e você deixaria, por exemplo, de vacinar uma criança. Então, eu acho que nós precisamos realmente trabalhar na pesquisa clínica para poder trazer isso, porque isso vai beneficiar pacientes no futuro e vai dar oportunidade para os pacientes, vai fazer crescer o serviço médico. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que é Dê a Sua Voz. Clare, qual voz é seu guia? Acho que o meu guia é o amor. Realmente, assim, eu acho que eu acredito muito no amor. Que voz feminina é o seu guia? Eu fui homenageada agora, eu ganhei o prêmio de liderança feminina no Congresso da Sociedade Brasileira.
de oncologia. E eu homenageei 3 pessoas. Eu queria acrescentar uma quarta, porque eu acho que eu não fui muito justa. Então, minha avó, Maria, minha avó paterna, que foi uma mulher muito lutadora, ela, né, teve 10 filhos e ela foi diretora de escola. Então, o que eu faço hoje de pegar um avião e ir para uma reunião nos Estados Unidos, ela fazia pior, porque era pegar um barco e vir de lá de São Félix para Salvador, para ir para uma reunião, deixando os filhos lá em São Félix. Então, acho que minha avó foi uma grande inspiradora, e todas as mulheres dessa linhagem Matias são muito lutadoras. Acho que tem um traço dela. Eu acho que fui injusta de não homenagear minha avó Helena também, porque minha avó, apesar de não ter trabalhado, mas foi ela que nos deu a espiritualidade. E aí eu homenageei também Joana de Ângeles, que é a guia de Valdo Franco, e é uma presença muito forte na minha vida, e a minha guia maior, que é Marie Curie, que foi uma mulher totalmente à frente de seu tempo, trabalhou muito, teve 2 filhas e fez com que as meninas fossem pessoas muito do bem. Então, Irene ganhou um prêmio Nobel também, Eva foi historiadora, escritora, então... Trabalhou com pesquisa ali quando ninguém... As mulheres não podiam estar ali naquele espaço. Com certeza. Ela foi uma desbravadora. Recebeu muitas ofensas, né, na época. Exato. Tem até o filme dela, quem quiser assistir. Radioatividade, que é maravilhoso. Estou lendo um livro sobre ela agora, maravilhoso, que é Marie e suas filhas. Uhum. E aí eu Para pensei... encerrar o quadro, tem a última pergunta. O que pode calar a sua voz? Eu acho que a intolerância é uma coisa que eu acho que você colocar a tolerância na sua vida é um presente. A intolerância é uma coisa que me machuca muito. E desonestidade. Ótima resposta. Conclua, Raik. Não, desculpe. Eu que te cortei. Uma pessoa que me veio muito à mente também foi Irmã Dulce, né? Que trabalhou aqui... Eu conheci a Irmã Dulce pessoalmente. E frequentei o hospital. Não acredito. E era uma figura também. Mas ela era meio brava, assim. Era super, né? Tem gente que fala isso mesmo. Mas também, eu acho que às vezes tem várias formas de precisa fazer. De braveza, né? Isso, você precisa. Para conseguir o que ela queria, o que ela precisava, para, de fato... Com certeza. Não, ela também, assim, eu acho que, na verdade, foi até o que eu falei no discurso. Minha mãe me inspira, minhas irmãs me inspiram, minhas filhas, minha neta, minhas tias. Eu acho que, assim, se você olhar, cada pessoa vai te inspirar um pouquinho, né? Nós somos um mosaico formado, né, por várias pessoas. Várias referências que a gente tem ao longo da vida, né? Com certeza. Clary, a gente está encantada. Eu acho que encantada é a palavra. Assim, a gente está... Com certeza vibrando nessa energia linda sua, linda e leve. Linda e leve. Sabe? Muita sabedoria. É contagiante. Não, é muito bacana estar aqui. É contagiante de verdade. E a gente entendeu que não é só aqui com a gente. É em tudo na sua vida, em tudo que você faz. É com essa intenção de ter essa leveza e essa energia boa fluindo, assim, onde quer que você vá. Fico muito feliz de receber você aqui, muito mesmo, muito feliz. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Gente, um beijo, até o próximo episódio, que é o último episódio da nossa temporada, tá bom? Beijão! Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.